Olá pessoal, então vamos para a nossa aula bônus, onde a gente vai a princípio baixar o programa da Declaração de Imposto de Renda 2021, ano base 2020. Então você que teve rendimentos tributáveis acima do valor disposto lá na própria aula que nós tratamos a respeito, na aula 1, que a gente trata a respeito de quem são os obrigados a declarar imposto de renda esse ano, você vai ver lá que é bem simples a gente baixar o programa, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Então vamos colocar aqui Imposto de Renda 2021. Já vai abrir o site do governo federal. E aqui nós vamos ver as três formas hoje de você conseguir declarar a sua declaração de imposto de renda. Você pode entrar no portal ECAC, né? E você, mediante a sua assinatura no portal ECAC, você consegue entrar em Meu Imposto de Renda e fazer a declaração online. Ou você pode abrir o aplicativo, né, iPhone ou Android, e você pode ter o aplicativo no seu celular e preencher no próprio celular. Ou você pode preencher no computador através do seu programa de imposto de renda, que é o padrão que muitas vezes ou em muitos anos você fez dessa forma. Então, aqui a gente clica e começou a baixar aqui, tá vendo? Então baixou completamente, agora a gente clica e ele já faz aqui a informação, ó. Imposto de Renda Pessoa Física 2021, Declaração de Ajuste Anual, a DAA, ou declaração que também você pode estar utilizando para situação de final de espólio, ou declaração de que você vai informar a sua saída definitiva do país, ou seja, é o mesmo programa para as três formas de declaração. Será instalado então o Imposto de Renda Pessoa Física, Declaração de Ajuste Anual em seu computador. Continuar? Sim. Será instalado então o Imposto de Renda em seu computador. É recomendável que você finalize os outros programas em execução antes de prosseguir. Clique em avançar para continuar ou em cancelar para sair da instalação. A gente avança, ele já vai criar aqui uma pasta de destino lá em arquivos de programas, ele vai criar a Receita Federal do Brasil. Se você já tem de anos anteriores, ele vai usar a mesma pasta, só que ele vai criar um adendo novo, que é o IRPF 2021. Então a gente vai lá, avança, então já vai criar. Já está copiando para aquela pasta, então e aí eu acho interessante, né? Você pode tirar ou colocar, criar uma pasta de atalho na área de trabalho, porque muitas vezes você quer pegar a informação rapidamente. Então não sei se você tem interesse, mas se você tiver interesse, eu vou colocar para você ver. Eu vou criar um atalho um atalho na área de trabalho. Concluir, a gente fecha aqui. Então aqui apareceu o IRPF 2021. A gente pode clicar agora aqui. O programa então já foi baixado. E está aqui já, né, as novidades do programa. Eu acho interessante você já perceber que o programa já tem as suas novidades já na página inicial do programa. Então você vai informar e-mail, número de celular. Se for o espólio, abre-se uma janela da possibilidade da sobrepartilha. O que é a sobrepartilha? São bens que a princípio não foram partilhados no espólio e que de repente vão precisar ser partilhados. Então você tem um adendo ao espólio, né? Então esqueceram de colocar no inventário o carro do decujus, né, da pessoa falecida. Vão colocar o carro agora sobre partilha. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria para maior de 65 anos de idade. Então essas pessoas acima de 65 anos, elas têm, além da faixa de isenção que todas as pessoas têm, elas têm mais uma parcela isenta no mesmo valor da faixa de isenção. É como elas tivessem duas vezes a faixa de isenção como direitos. Então, essa situação. Declaração pré-preenchida, dados dos dependentes. Então, para as pessoas que têm dependentes, tem a possibilidade de se utilizar da declaração pré-preenchida. Devolução do auxílio emergencial. Então, pessoas que a princípio receberam auxílio emergencial. Temos um problema aqui, né, que a princípio pessoas que não deveriam ter recebido, receberam. Se for o caso de você vai ter que fazer a devolução do auxílio emergencial e provavelmente você vai ter que abater do imposto a pagar, ou abater, perdão, do imposto a ser devolvido. Restituição por meio de contas pagamento, é outra situação nova aqui no nosso programa. Nova numeração das contas da Caixa Econômica Federal. Uma novidade que inclusive vai gerar um curso aqui para nós, como que você vai declarar seus criptoativos. Então, pela primeira vez, a Receita Federal tem um código próprio para o criptoativo
Isso é interessante porque não existia, né, uma regra geral da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários a respeito dos criptoativos aqui no Brasil. Então começaram a fazer a regulamentação disso, isso é bom. E o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então o bem também está aqui, tá bom? Então a gente não quer que isso aqui fique aparecendo toda hora. Aí você pode clicar aqui, né? Mas eu vou deixar aqui porque talvez seja interessante mais para adiante. E aqui finalmente você já começa então a sua declaração. Você pode iniciar importando a declaração anterior, porque aí você já vai ter informações interessantes, ou iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, né? Então, se tiver informações sobre os dependentes que já estão no pré-preenchimento, você vai ter, ou iniciar uma declaração em branco, perdão. E aí você vai fazer qual tipo de declaração você vai estar fazendo. Normalmente você vai estar fazendo a sua declaração de ajuste anual, né? E não a declaração final de espólio, nem a declaração de saída definitiva do país. Depois que você começar a preencher, ela vai entrar nesse status, ó, de preenchimento, em preenchimento. E quando você transmitir, ela vai entrar nesse status de transmissão, tá certo? A forma como você vai declarar, se vai ser a completa ou a simplificada, sempre vai ser a escolha de quem está declarando. Então você vai lembrar disso, que você vai poder escolher qual que é a forma que você deseja que a sua declaração seja, né? Então, para você começar a declarar, você tem que, a princípio, indicar qual das opções que você gostaria de começar. Vamos imaginar que você queira fazer uma declaração em branco. Então, a primeira coisa é você, a princípio, colocar um CPF. E uma vez colocado o CPF e nome, aí sim, olha lá, ele fala, opção pela tributação, preencha todas as fichas da declaração e ao final acesse o quadro comparativo, onde o programa vai apresentar o cálculo do imposto para os dois tipos de tributação que nós vamos ter. Ou a tributação pela sua declaração completa ou pela sua declaração simplificada. Então, se você usar a completa, você tem deduções legais, como despesas médicas, despesas com saúde, despesas com educação de dependentes, despesa com educação própria, né? E o desconto simplificado dos 20% é para quem for fazer a declaração simplificada. Para acessar esse quadro, clique na lupa existente no canto inferior esquerdo. Então, na idade, aqui você abriu, mediante você colocar lá um CPF, a pessoa, você começa então a declaração. E aí você começa e segue aqui esse rol que a princípio é muito importante, né? Quer dizer, você vai identificar o contribuinte, então sempre vai vir aqui os dados, né, do teu nome, né, o número do recibo da última declaração entregue no exercício anterior, você pega esse número, sua data de nascimento, seu título de eleitor, se você possui cônjuge ou companheiro, se o seu endereço mudou, né? É interessante que toda vez que houver mudança de endereço, a Receita Federal quer saber para que novo endereço você se encontra. Então, na sua declaração de imposto de renda, é o momento de você informar o seu novo endereço. É uma das coisas principais no começo da declaração. Sua ocupação principal, né? Ele vai dar o código da sua ocupação e aí você preenche a guia identificação do contribuinte, que eu acho bastante interessante. Ela é a primeira e talvez a mais relevante. Depois você vai fazer a mesma coisa com os dependentes, né? Então, o dependente, na realidade, ele é aquele que, a princípio, o próprio regulamento determina. Então, quando você clica aqui em novo, você vai ver quais são os tipos de dependentes que a pessoa pode ter. Companheiro, ou com o qual o contribuinte tenha filho ou filha, ou viva há mais de 5 anos ou cônjuge, né? Então, ele tem um filho com a pessoa, ou vive há mais de 5 anos, já é considerado um companheiro. O filho até 21 anos pode ser seu dependente. O filho ou enteado, cursando estabelecimento de nível superior de escola técnica de segundo grau até 24 anos, também pode ser dependente. O filho ou enteado em qualquer idade, quando incapacidade física ou mentalmente para trabalho, também é um dependente. Irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais, do qual o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos, também é um possível dependente. Irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais com idade até 24 anos quando estiver cursando estabelecimento em nível superior, também é o dependente.
Você vê que a idade até 21 anos é quando não está cursando nível superior. Se estiver cursando nível superior, a idade se estende a 24 anos. Irmão, neto ou bisneto, aí não tem a situação da idade, qual contribuinte detém a guarda judicial em qualquer idade quando incapacidade física ou mentalmente para o trabalho. Pais, avós e bisavós, que em 2020 receberam rendimentos tributáveis ou não até R$ 22.847,76. Menor pobre até 21 anos, que o contribuinte cria e eduque, do qual tenha a guarda judicial. Veja que se você tiver uma pessoa que a princípio está sob seus cuidados e você não tem a guarda judicial dele, você não consegue colocá-lo aqui entre os seus dependentes. Mas se você tiver a guarda judicial, você consegue colocá-lo como dependente. A pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, se você cuida de alguém que é absolutamente incapaz, de acordo com o Poder Judiciário, de acordo com a ordem do juiz, você sendo tutor dele, sendo um menor de idade, você sendo tutor ou um curador, você também pode colocá-lo como dependente. Assinalado qualquer dessas situações, então você tem lá, por exemplo, um filho, né? Você vai colocar então o CPF do filho. Então, mesmo menor de idade hoje, você precisa ter o CPF dele, né? Você vai colocar a data de nascimento dele, o nome dele, e você vai receber já direto aqui, ó, pelo dependente, pela existência do dependente, você tem que colocar aqui, já vai aparecer aqui de forma automática a dedução com dependente para fins da declaração completa. Então, quem fizer a declaração completa vai ser assim definido, tá certo? Bom, cancelei aqui para a gente poder entrar agora em alimentandos. Então, as pessoas que de alguma forma pagam, né, o que nós chamamos aí pensões alimentícias, eles a princípio têm pessoas que recebem essa pensão, né, são os alimentandos. Então, nesta ficha devem ser informados os alimentandos, que em razão de uma decisão do juiz, ou um acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, conforme artigo 733 da Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil, o declarante tenha pago em favor deles. Então, na realidade, vou lembrar você que a pessoa que paga os alimentos, né, um pai, por exemplo, que se separa e vai dar uma pensão alimentícia para o filho, a pessoa que paga os alimentos, ela vai ter uma dedução legal do seu imposto de renda quanto àquilo que ela está pagando. Mas quem recebe vai ter que pagar imposto de renda sobre aquilo. Então é por isso que tem essa, vamos dizer assim, essa coluna aqui dos alimentandos. Por quê? Porque vai ser uma dedução legal do patrimônio daquele que paga, mas vai ser um acréscimo patrimonial a quem recebe, que a princípio, dependendo do valor, vai ter que pagar um imposto sobre isso. Tá certo? Então muitas pessoas deixam de preencher essa importante questão aqui, tirando a oportunidade de receberem um desconto do seu imposto, já que o dinheiro não está indo para eles, está indo para um alimentando, mas ao mesmo tempo muitas pessoas recebem as pensões e esquecem de colocar no nome do dependente, da pessoa que, por exemplo, é um filho, é uma filha, está recebendo a pensão alimentícia, aquilo ali tem que entrar na declaração do próprio alimentando ou na declaração do seu responsável. Então, quem está recebendo a pensão é o filho, mas o pai ou a mãe que estão com a guarda do filho precisam colocar aquilo na declaração de imposto de renda do filho, ou do filho como dependente dele vai entrar na própria declaração dele. Tá certo? Então, é importante a gente conhecer isso. Bom, fechou essa coluna. Nós temos a coluna de rendimentos tributados recebidos de pessoas jurídicas. Aqui o interessante é que pode ser tanto do titular quanto do dependente. Você vai colocar o nome da fonte pagadora, o CNPJ da fonte pagadora, os rendimentos que foram recebidos, a contribuição previdenciária oficial, o imposto retido na fonte, 13º salário. Então, quem a princípio é um empregado de uma empresa, quem é um funcionário público, vai ter a fonte pagadora aqui, né? A União, o Estado, o município, vai ter o CNPJ representando a fonte pagadora. Então, todos os dados das receitas de quem é empregado ou servidor vai estar aqui presente. Então, é uma entrada de recursos totalmente vinculada aí. A informação serve tanto para o titular quanto para os dependentes. Bom, aqui já tem uma situação mais diferenciada, porque nós temos aqui os rendimentos recebidos de pessoas físicas ou do exterior. Então, também para titular e dependentes. Então, se você receber algo de uma pessoa física, né, você a princípio
seja de um trabalho não assalariado, seja um recebimento de um aluguel, seja uma pensão alimentícia. Então aqui é o local para recebimentos, seja do exterior. Se houve algum tipo de dedução, então na idade, previdência oficial, se você tem quantidade de dependentes, a pensão alimentícia, o livro caixa, o DARF pago, né, se você já pagou algum carnê-leão já antecipando o pagamento desse imposto, né, porque quando pessoa física paga pessoa física, o certo é você preencher todo mês um carnê-leão e recolher o imposto sobre aquela determinada operação. Então você tem um recebimento de aluguéis acima da faixa de isenção. Então vamos imaginar que você recebe um aluguel mensal de R$3.000. Você tem que preencher o carnê-leão e pagar a guia de carnê-leão todo mês. Você que a princípio é o locador, dono do imóvel e que está recebendo o dinheiro, porque o nosso imposto incide sobre a renda oferida, ou seja, quem ganha a renda é que vai ter que pagar imposto, tá certo? Mas se você não preencher o carnê-leão, ainda há a possibilidade de você fazer esse preenchimento aqui e torcer para não receber uma multa, né, pelo atraso nos pagamentos mensais, tá certo? Rendimentos isentos ou não tributáveis. Aqui na idade vai entrar todo tipo de rendimento isento ou não tributável. E entra aqui também, ó, bolsas de estudo e de pesquisa, caracterizadas como doação, exceto médico residente ou Pronatec. Bolsas de estudo e pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas recebidas pelo médico residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec. Então aqui você vai ter vários tipos, né, de situações isentas, inclusive lucros e dividendos recebidos. Você tem a pessoa jurídica, o seu lucro ou dividendo está dentro da parcela de isenção, né? Doações e heranças está dentro da parcela de isenção. Então a pessoa lá que faz doação de milhas tem que aqui colocar, né? E se tem 14 aqui do rendimentos isentos não tributável, vai aparecer aqui a doação de milhas, né, entre pessoas, por exemplo, né? Aí ele fala, né, operações diversas, né, amparadas por isenção, inclusive aqui o outros. Então nós temos aqui várias situações aqui referentes a isenções, né? E no caso aqui das milhas aéreas, né, não temos um campo específico aqui para elas. Então nós vamos colocar aqui ela lá no final em outros, né? Então o campo específico aqui vai ser provavelmente esse campo aqui, ó, 26 outros, tá certo? Bom, tributos sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva. Então aqui entra o 13º salário, mas entra também os ganhos de capital. E é interessante que se você tiver ganho de capital na venda de milhas, por exemplo, o ganho de capital na venda de milhas vai ser o ganho de capital na alienação de bens ou direitos. Então, vai ser exatamente nesse campo aqui que ele vai aparecer, tá certo? Só que é interessante que esse ganho de capital apareça aqui porque ele aumenta o seu patrimônio, mas está tributado de forma definitiva. Ele não entra junto com os demais rendimentos para fins de você cobrar o tributo novamente. Se já pagou uma vez, não vai pagar de novo, né? Então, é uma situação interessante aqui para nós. Então entra aqui todos os ganhos referentes à tributação exclusiva ou definitiva. Depois nós temos os rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas, né? Então os rendimentos tributários de pessoas jurídicas pelos dependentes que tenham a exigibilidade suspensa, né? Então entra aqui os depósitos judiciais, por exemplo. Rendimentos recebidos acumuladamente, então aqueles rendimentos que a princípio vão entrar no mês só, mas se referem a uma ação judicial, por exemplo, que você questionou uma redução de salário durante um determinado tempo. Então, na idade, ele é recebido de uma forma só, mas ele se refere a um grande período de tempo. Então, ele poderia estar dentro de uma faixa de isenção. Então, ele tem um campo específico aqui no nosso imposto sobre a renda para isso. E aí você tem um resumo do imposto pago ou retido, né? De acordo aí com o que você for informando dentro daquelas posições anteriores. Se houver algum pagamento feito por você, né, algum tipo de pagamento que você faz normalmente, né, você vai ver aqui que dentro do código de pagamento você tem lá instrução no Brasil, instrução no exterior. Então a área médica, fonoaudiólogo, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, né,
tanto no Brasil quanto no exterior. Então, por que isso? Por causa das deduções legais que nós temos no Imposto sobre a Renda, deduções ou com seu tratamento médico ou deduções relacionadas à instrução, né? E entra aqui também outras situações, né? Pagamento de advogado, pagamento de engenheiro e assim por diante, tá certo? Se você fizer alguma doação, também tem um campo específico para isso. Lembrando que as doações, em regra, podem ser consideradas isentas, mas tem algumas que até vão deduzir o seu imposto, como incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, incentivo ao desporto, né? Fundação, fundos controlados pelos conselhos do idoso, PRONAS, o PRONON, o PCD e assim por diante. Então, doação tem um campo específico aqui, sendo que algumas doações vão até abater o imposto que você venha a ter que pagar. Doações diretamente feitas na declaração, então você pode ter algum imposto a receber, e se você quiser fazer uma doação na sua própria declaração, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem como fazê-lo. E aqui o campo mais importante para efeitos de descobrir o seu patrimônio, né? A Receita Federal quer saber o que você tem de patrimônio no seu nome. E aqui eu considero que é muito importante que você declare todo o seu patrimônio, né? E de acordo com o código você vai dizer se você tem um prédio, um galpão, um apartamento, uma casa, um terreno, um imóvel, uma sala, uma construção, uma benfeitoria, uma loja, outros bens imóveis, um veículo, uma aeronave, embarcação, bens que estão relacionados com a sua atividade autônoma. Então, por exemplo, consultório de um dentista, né? São bens relacionados à sua atividade. Uma joia, um objeto de arte, uma coleção, uma antiguidade, uma linha telefônica, outros bens móveis. Aqui no outros, né? Por não ter ainda uma informação específica para as milhas aéreas, entra aqui as nossas milhas, né? Então, outros bens móveis. Então, se a gente colocar aqui, ó, vamos continuar aqui só para a gente poder terminar, daqui a pouco a gente volta ali para fazer o lançamento das milhas. Outros bens móveis, ações, inclusive as provenientes de linha telefônica, cotas ou quinhões de capital, outras participações societárias, caderneta de poupança, aplicação em renda fixa, ouro, quando ativo financeiro, mercados futuros de opção e a termo, outras aplicações e investimentos, crédito decorrente de empréstimo, de alienação, programa à parte e caderneta pecúlio, poupança para a construção e aquisição de bens imóveis, outros créditos e poupanças vinculados, depósitos bancários em conta corrente no país, depósito bancário em conta corrente no exterior, dinheiro em espécie, seja nacional ou estrangeiro, outros depósitos à vista numerário, fundo de curto prazo, fundo de longo prazo, fundo de investimentos com direitos creditórios, fundo de investimento imobiliário. Veja que tem vários tipos, de situações. Fundo de ações, fundo de mútuo de privatização, fundo de investimento, outros fundos, saldo Derex através de lei, criptoativos, olha só. Então entrar aqui 3 códigos novos a respeito de criptoativos que não existiam. Então o mais interessante é que o criptoativo do Bitcoin, que é o primeiro, né, que nós tomamos conhecimento e é aquele que se tornou mais famoso, ele não é único, né, mas tem um código só para ele. Então a pessoa, a princípio, que é contribuinte de imposto de renda no Brasil e que tem a reserva em bitcoins, vai poder agora informar claramente quais são os seus bitcoins ou quantos são os seus bitcoins. Então, se tiver outras moedas, o Ethereum, por exemplo, e outras moedas, aí ele vai botar em outros criptoativos do tipo de moeda digital, conhecidos como altcoins. Demais criptoativos não considerados criptomoedas, os payments tokens, também entraram com código. Então 81 é o Bitcoin, outros criptoativos 82, demais criptoativos que não são criptomoedas 89. Licença e concessões especiais, título de clube assemelhados, direito de autor, então está aqui também, direito de lavra, consórcio não contemplado, leasing, VGBL e outros bens e direitos. Então, você pode colocar como um bem móvel, no item 29, né? Outros bens móveis ou outros bens e direitos, né? Tanto uma forma como outra aqui o pessoal coloca as milhas aéreas, porque são bens móveis, são bens e direitos. E aí, uma vez que você coloca, você vai colocar lá, né? Vamos colocar, por exemplo, no item 99, como muitos colocam, né? Milhas aéreas. Aí você coloca lá, né, na discriminação, qual que é a origem daquelas milhas aéreas. Então,
por exemplo, programa Smiles, aí você coloca a quantidade de milhas que você tem, 20.000 milhas, tá certo? Então, quanto que é o valor da milha? Professor, quando eu estava lá em 31/12/2019, então você coloca lá o milheiro de acordo com o custo de aquisição que você teve, né? Então, se você comprou essas milhas, você pagou lá R$70 o valor da milha, então tá lá o valor do milheiro, né, R$70, então você vai estar lá 20 vezes 70, que é R$1.400. Se isso não mudou, né, quer dizer, a princípio você é o valor inicial que você tem lá, ó, repete, né, você pode pedir para repetir, e aí você tem as suas milhas aéreas declaradas, quer dizer, existe um valor ali. Professor, na idade eu não tenho só 20.000 milhas, eu comprei na época 200.000 milhas e não usei. Tá bom, então nessas 200.000 milhas, elas valem R$14.000 no custo de aquisição. Então você pode pedir para repetir o valor, né? Você não está vendendo elas, você só está declarando elas, tá certo? Mas olha como é que é importante você ter, né, essa informação, né? Porque você de alguma forma um dia você vai vendê-las, ou você vai adquirir passagens ou alguma coisa nesse sentido, mas de alguma forma, quando você se desfazer delas, você tem como justificar, né, às vezes a compra de algum outro determinado bem, tá certo? Bom, dívidas e ônus reais. Então nós temos aqui as dívidas e ônus reais, propriamente ditos. Então, vários tipos de dívidas vão aparecer aqui. Dívidas junto a estabelecimentos bancários, sociedade de crédito, outras pessoas jurídicas ou uma pessoa física. Então, dívida que você tenha, né? Empréstimos contraídos no exterior, outras dívidas, né? Espólio, aqui é um caso específico, né? Se você vai ter sobrepartilha ou não. O espólio normalmente está com o CPF do próprio decujus, então é como se fosse uma pessoa física, o espólio da pessoa física que faleceu é como se fosse uma pessoa física que guarda os bens durante a declaração do imposto de renda. Doações a partidos políticos ou candidatos, então isso é possível, você pode declarar aqui. Importações, né? Então você vai importar os dados do Carnê-Leão, que você a princípio preencheu, os dados de ganho de capital, que você a princípio preencheu. Se você tem atividade rural, você vai poder importar também, né? Ou você pode importar informe de rendimento do período anterior, informe do próprio plano de saúde, então você pode fazer todo tipo de importação. E finalmente você clica em verificar pendências, não vou clicar aqui, vai aparecer tudo faltando, porque a gente não preencheu nada. Depois de preencher todos esses dados, é bem autoexplicativo, né? Quer dizer, você preencheu todos esses dados, você então fez as declarações que são necessárias para o cálculo do seu imposto, né? Então você preencheu todos esses dados, o que acontece? Você vai entrar na situação seguinte, que seria justamente você escolher para qual opção de tributação você vai desejar. Quem tem muitas deduções legais, então tem dependentes, tem escola dos filhos, tem plano de saúde, tudo isso acaba sendo interessante e a pessoa muitas vezes ela opta pela tributação da forma da declaração completa, usando todos esses dados. Quem a princípio não tem muitas deduções pode usar o desconto simplificado, que é 20% da tua receita. Então, na idade, você já pode vir para cá e você a princípio teria... é interessante que o próprio site já te dá as duas opções. Professor, eu já terminei a minha declaração, verifiquei as pendências, não tem pendências, eu já escolhi a forma de declarar, eu vou transmitir a certificado digital, vou entregar a minha declaração diretamente. Antigamente você tinha que baixar um programa específico para isso, hoje em dia já está tudo aqui incluído num programa só, você já tem essa facilidade, tá certo? Então é uma forma resumida, eu estou querendo de alguma forma passar para vocês informações interessantes. É claro que em uma aula própria, se eu não me engano é na aula 6, a gente vai ter a declaração de cada uma das situações propriamente ditas relacionadas a exemplos que inclusive os alunos vão trazendo para a gente vai tentar ajudar vocês com cada uma dessas situações, tá bom? Com isso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.